pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos na aula 6 e vamos tratar os pontos auriculares do lóbulo, da hélice e das fossas escafoide e triangular. Vamos lá? Pontos auriculares do lóbulo. O lóbulo é essa parte aqui. Deixa eu pegar aqui o marcador. Deixa eu ver se esse vai funcionar. Vocês estão vendo. O lóbulo é essa parte aqui, onde a gente coloca o brinco, tá? Essa região, nessa região ficam concentrados os pontos da cabeça e da face, tá? Porque lembra que a nossa orelha visualmente é como se fosse um feto invertido? Aqui embaixo está a cabeça dele, cabeça do feto. Então, é onde os pontos da nossa cabeça e da nossa face vão se localizar, tá? Então, olha só, aqui nesse ponto 1, nós temos pontos do dente, vamos tratar o dente. No ponto 2, nós vamos tratar paladar. No ponto 3, aqui, nós vamos tratar língua. 4, palato. 5, maxilar. 6, ponto mandibular do lóbulo anterior. 7, aqui, lóbulo anterior. 8, olho. 9, ouvido interno. 10, ponto da amígdala. 11, essa área toda aqui, ó, estão vendo? Essa área aqui grandona, preta, é o ponto da bochecha, tá? E aqui nós temos ainda os pontos da visão e o ponto da hipertensão. Esse ponto aqui da hipertensão vai ser onde a gente vai elevar a pressão arterial, tá? Então, a pessoa que sofre de hipotensão, a gente vai tratar essa hipotensão dela no ponto hipertensor, que vai elevar a pressão. Aqui para cima, nessa região de cima, nós temos ponto hipotensor. Então, é quando a pessoa está com a pressão arterial elevada, nós vamos tratar aqui em cima, tá? Esse ponto hipertensor, como eu disse, é para elevar a pressão. Vamos ver agora o que cada um desses pontos corresponde, o que cada um desses pontos vai tratar. Ponto do dente é um ponto correspondente, tá? Sempre que tiver escrito ponto correspondente, é que vai ser específico para aquele local ali. Então, ponto correspondente do dente, você vai colocar ali a esfera ou a semente naquele ponto e ali você vai tratar o dente, tá? Ponto do dente são pontos correspondentes. Ponto de palato superior e inferior. Nós vamos tratar, vamos fazer analgesia dentária, que é você tirar a dor, tá? Inchaço nas gengivas, rigidez na articulação temporomandibular, úlcera na boca, inchaço nas glândulas linfáticas, analgesia para extração de dente. Então, tudo isso aqui, quando a gente for fazer alguma coisa relacionada a isso aqui, a gente vai colocar no ponto do palato, tá legal? No ponto da língua, nós vamos tratar glossite e afasia nervosa. Pontos do maxilar e mandíbula, igual ao anterior.
Então, com esses 3 pontos aqui, nós vamos tratar essa questão, tá legal? Olho, pontos do olho, nós vamos tratar distúrbios nos olhos. Ponto da orelha interna, vamos tratar vertigem, tinidos, que são barulhos, né? E surdez. Ponto da amígdala, nós vamos tratar ou equilibrar, né? Amidalite, faringite. Região da face, ponto da região da face, nós vamos, ou da bochecha. Nós vamos tratar paralisia facial, espasmos músculo-faciais, neuralgia do trigêmeo, que é um nervo que passa aqui na nossa face, e paroditite, que é alguma coisa relacionada às parótidas. Hipotensão, ponto que vai regular a pressão arterial, desmaio e choque. Então, olha só, lá está escrito ponto hipertensor, mas ele vai tratar isso aqui, tá legal? Ponto do olho 1, visão 1, nós vamos tratar glaucoma, hipotrofia do nervo óptico, distúrbio abaixo dos olhos. Olho 2, astigmatismo e outras desordens oftalmológicas, tá? Então, todas essas patologias, esses desequilíbrios que tivermos na nossa região da face, a gente vai apalpar, a gente vai fazer a avaliação visual, a gente vai ver a queixa do nosso cliente e aí, a partir daí, a gente vai fechar o diagnóstico e ver qual é o ponto que vai ser necessário a gente tratar. Pontos da hélice, essa parte toda aqui, ó, aqui é a raiz da hélice. Na aula anterior, na aula 5, eu não estava marcando, eu estava apenas passando a setinha. Então, quando eu fui ver o vídeo, eu vi que não estava sendo marcado para vocês. Eu estava falando, só passando a seta, e eu pensei que a seta fosse aparecer também no vídeo gravado, mas ela não aparece. Então, eu vou ter que marcar com essa canetinha aqui. Então, ó, essa parte aqui é a raiz da hélice e aqui já começa a hélice, ou hélix, né? Essa parte toda aqui é da hélix, tá bom? Pontos da hélice. No ponto 1, nós vamos tratar o estômago, ele fica bem na raiz mesmo, tá? Ponto 2, ouvido central. É porque na imagem tá um pouco desfocado aqui o que significa cada ponto, tá? Mas eu vou ter que me esforçar um pouquinho para poder enxergar. Ponto 3, diafragma. Ponto 4, reto. Ponto 5, uretra. Ponto 6, genitais externos. Ponto 7, ânus. Ponto 8 é o ápice da orelha. É aqui que nós fazemos sangria, tá? 9, ponto do yang do fígado. 10, hélice. Hélice 1, tá? Que essa hélice ela é dividida em 6 pontos, tá legal? Aqui é o ápice e daqui para cá nós já começamos a dividi-la em números. Ponto 11 é a hélice 1. Pontos 12 e 13. 12 e 13 aqui. Ponto do nervo occipital menor. Desculpa, ponto 12, nervo occipital menor. Ponto 13, ele é aqui, não está localizado, mas ele é aqui. Nós temos hélix 2. Ponto 14, hélix 3. Ponto 15, hélix 4. Ponto 16, hélix 5. E ponto 17, hélix 6. Aí aqui, esses são os pontos da hélix. E na fossa escafoide, que é essa parte que fica aqui, ó, essa depressão que fica aqui entre a hélice e a antihélice, nós temos
Ponto 18 é o ponto da clavícula. Lembrando que a figura da nossa orelha é como se tivesse um feto invertido. Então, os pontos de face, cabeça, partes superiores vão ser daqui para baixo, tá? Então, ó, aqui vai ser a clavícula, que é essa parte aqui, né? Aqui. Aí, da clavícula, vai descendo até chegar nos dedos, tá? Ponto 18 é o ponto da clavícula. Ponto 19 é o ponto da articulação do ombro. Ponto 20, ombro. Ponto 21, cotovelo. Ponto 22, punho. Ponto 23 é a área da alergia. Essa área aqui, ó. A gente vai fazer tratamento de alergia aqui. E ponto 24 são os dedos da mão. Pontos auriculares da fossa escafoide, que é essa depressão que a gente tem entre a hélice e a antihélice. Todos são pontos correspondentes. Lembrando o que significa correspondentes? São pontos que você vai colocar ali e vai tratar aquele lugar ali, tá? Dedo, quando você tiver algum problema nos dedos da mão, você vai colocar nos pontos correspondentes ao dedo, aos dedos. Punho, cotovelo, ombro, articulação do ombro e clavícula são todos pontos correspondentes. Seu cliente vai chegar para você com um problema de articulação do ombro. Então, quando você for fazer a anamnese, quando você for fazer a avaliação visual, quando você for fazer a palpação, você vai, nesse ponto da articulação do ombro, você vai palpar e você vai ver se tem alguma anormalidade ao toque, se ele vai sentir dor ou não. Se ele estiver sentindo dor, ele realmente está com problema ali naquela área da articulação do ombro. Então, quando você for fazer o tratamento dele, você vai incluir essa área da articulação do ombro na aplicação, tá legal? São pontos correspondentes. Pontos da hélice. Ponto do reto vai tratar de disenteria, enterite, prolapso do ânus, fissura anal, hemorroidas e constipação. Tá? Constipação é a pessoa que não consegue evacuar com muita frequência. Tá constipada, tá com fezes presas. Uretra, infecção urinária. Ponto da genitália externa, disfunção sexual, inflamação escrotal, inflamação peniana, lombalgia e ciatalgia. A gente, além dos pontos correspondentes à lombalgia e ciatalgia, que é problema no nervo ciático, a gente também consegue colocar esses pontos no ponto da genitália externa, tá? Também vai ter essa função. Ponto do ânus, fissura anal, prolapso anal, prurido anal. Ponto da hemorroida, hemorroida e fissura anal. Ápice da hélice, ponto de sangria para casos febris. A pessoa está com febre, uma febre muito alta que não está conseguindo abaixar com nada. Você vai lá no ponto do ápice da hélice, aqui em cima, para você localizar direitinho ele, você dobra a orelha. O vinco que fizer aqui, a pontinha, vai ser o ápice da hélice, tá? Então, se você tá com, seu cliente está com febre, ou então alguém da sua família está com uma febre muito alta que não passa por nada, não baixa com remédio, você já fez compressa, tomou um remédio e nada está baixando. Você vai fazer sangria naquele pontinho ali, que cerca de 15 a 20 minutos depois, a temperatura da pessoa já vai ter baixado. Ponto de sangria para casos febris, para hipertensão. Seu cliente está com a pressão muito elevada, tá? Pode ser perigoso ele ter alguma coisa. Não está baixando com remédio. É uma situação emergencial. A gente não vai tratar a longo prazo
o ponto da hipertensão fazendo sangria. É assim, um caso que a pressão subiu muito, de repente, você faz a sangria nesse ponto do ápice da hélice, que vai abaixar a pressão arterial, tá? E abaixa mesmo. Coma hepático, né, que tem a ver com o fígado, inflamação, analgesia e sedativo. Então, esse ponto do ápice da hélice serve para tudo isso aqui. Yang 1 e 2 do fígado. Nós temos o tubérculo aqui, né, essa protuberância que tem na hélice. Então, acima do tubérculo, para cima, está o ponto 1 do yang do fígado. E abaixo, logo abaixo do tubérculo, dessa protuberância, está o ponto 2 do yang do fígado. Servem para hepatite, tá? Pessoa que está com hepatite já crônica ou disfunções do fígado. Pontos da hélice de 1 a 6 vão tratar a amidalite, faringite e a questão enérgica da pessoa. Região de tumor, efeito analgésico para dor decorrente do tumor, tá? Essa região aqui de tumor, você vai fazer a manipulação desse ponto para isso. Pontos da fossa triangular. A fossa triangular, vou repetir, no slide anterior da aula 5, eu só mexi com a setinha. Para mim estava aparecendo, mas quando eu fui ver o vídeo gravado, não estava aparecendo. Então, eu vou ter que passar essa canetinha aqui. A fossa triangular é essa depressão aqui, localizada, bem aqui, que realmente parece um triângulo, tá? Ponto 1 da fossa triangular, nós vamos tratar constipação. Ponto 2 é o ponto coxo-femoral, então nós vamos tratar toda essa parte aqui da perna, parte de cima da perna. 3, ponto da pelve. 4, ponto do útero. 5, ponto do colo do útero. 6, pontos anexos, né? Regiões anexas que a gente tem aqui na nossa pelve. 7, esse ponto aqui, ó, esse ponto aqui é o ponto hipotensor. Então, se o seu cliente está com problema de pressão alta, você vai tratar com as esferas ou com as sementes aqui nesse ponto localizado na fossa triangular, aqui na parte de cima da fossa triangular. 8 pontos de hepatite também e 9 é o ponto Shenmen, ó. Então, a gente viu o Shenmen no triângulo cibernético, né? Ele fica localizado bem aqui, nessa parte superior da fossa triangular, tá? Quase chegando aqui na cruz superior, tá? Bem no limite, na borda mesmo quase, tá? O ponto Shenmen, ele é importantíssimo, você não pode errar ele, a localização dele. Ponto do Shenmen. Já vimos algumas funções desse ponto do Shenmen na aula 5, quando tratamos de triângulo cibernético. Então, o ponto do Shenmen, ele vai ser importante para a gente regular a excitação e a inibição do córtex cerebral. Tem efeito sedativo e analgésico, tá? Então, precisamos sedar, precisamos acabar com uma dor, nós vamos com certeza colocar no ponto do Shenmen. E esse ponto do Shenmen, ele pode ser usado em qualquer situação, no sentido assim, de que você pode usar ele em todas as suas sessões, tá? Ele não tem nenhum problema. Ponto hipotensor. Para cefaleia hipertensiva e hipertensão arterial. Então, como eu disse, seu cliente está com problema de hipertensão arterial, você vai tratar essa hipertensão arterial no ponto hipotensor. Se for um caso que o seu cliente chegou para você passando um mal de pressão alta, você não vai fazer esse tratamento a longo prazo. Você vai fazer sangria nele para poder abaixar a hipertensão ali na hora, tá? Ponto do útero. Distúrbios ginecológicos e obstétricos, disfunção sexual feminina. Ponto da pelve. Trata dismenorreia, que é problema na menstruação,
inflamação na cavidade pélvica. Ponto da hepatite, vai tratar hepatite aguda e crônica. Ponto da articulação do quadril, dor nas articulações dos membros inferiores e glúteo. Região da constipação e problemas decorrentes de hemorroidas, tá? Então, gente, essa aula número 6, foi para eu apresentar para vocês os pontos e qual é a função de cada um deles, tá legal? Existem alguns termos assim um pouco mais técnicos em relação a patologias que eu posso estar disponibilizando para vocês no grupo, tá bom? Fiquem com Deus, tá? Muito obrigada por vocês estarem fazendo esse curso, muito obrigada por vocês estarem assistindo essa aula. Nas próximas aulas, nos próximos slides, nós vamos aprender sobre os outros pontos da nossa orelha, tá bom? Fiquem com Deus e até mais.